Você sabia que o nosso Deus é o Deus do impossível? No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 ao 33, nós temos um agir sobrenatural de Jesus na vida de Pedro e dos discípulos. Nessa passagem do Evangelho de Mateus, nós encontramos uma cena bastante conhecida. Os discípulos dentro de um barco, no meio de um mar revolto, e Jesus vindo em direção a eles andando por sobre as águas. Dentre muitas conclusões que nós podemos tirar aqui, uma delas é que nós servimos a um Deus poderoso, um Deus que cura, que liberta, que opera milagres e que é capaz de contrariar todas as leis da natureza, fazendo o impossível acontecer. É isso que nós temos que ter em mente. Nós servimos a um Deus do impossível. Todavia, para ver o impossível acontecendo em nossa vida, nós precisamos nos atentar para 4 regras. A primeira delas é não dê ouvidos às pessoas que ficam no barco. A Bíblia não entra em detalhes sobre esse assunto, mas eu acredito que naquela hora tinha pelo menos 2 tipos diferentes de pessoas junto com Pedro no barco. Tinha aqueles que estavam motivando Pedro, dizendo: vai lá, chegou a sua hora, chegou a sua vez, você vai conseguir. E com toda certeza tinha aqueles que estavam dizendo para ele: você está maluco? Não faz isso não. Olha o tamanho dessas ondas, você vai morrer afogado. E o pior de tudo é que esses também são os mesmos tipos de pessoas que nós temos ao nosso derredor. Sempre vão ter aqueles que vão nos motivar, que vão gerar fé no nosso coração, que vão liberar palavras de vida. E sempre vão ter aqueles que vão liberar palavras de morte e de incredulidade. É por isso que digo para você, se você deseja viver o impossível do Senhor na sua vida, você precisa aprender a tampar os seus ouvidos para aqueles que ficam no barco. Aprenda a ignorar aqueles que são incrédulos. Se Pedro tivesse ouvido esses aí, com certeza ele teria ficado no barco e teria perdido a grande oportunidade da vida dele. E eu vou te dizer mais, não compartilhe os sonhos que Deus colocou no seu coração com todo mundo, porque nem todo mundo está preparado para ouvi-los. Tem gente que é bênção na nossa vida e quando nós abrimos o nosso coração, eles vão nos apoiar e até nos ajudar. Por outro lado, tem aqueles que vão mesmo, sem saber, tentar matar os nossos sonhos. Você se lembra da história de José do Egito? A Bíblia nos mostra que ele teve 2 sonhos, que, resumindo, mostravam que ele seria um grande governante e que ele estaria numa posição superior aos seus irmãos e o seu pai. Pois ele foi lá, compartilhou esses sonhos com a família toda. E o que aconteceu depois? Os seus próprios irmãos tentaram matar esses sonhos. Em segundo lugar, para alcançar o impossível, você precisa agir debaixo de uma palavra de Deus. Os versículos 28 e 29 diz assim: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui, nós vemos uma atitude bem interessante de Pedro. Assim que Pedro viu Jesus andando sobre as águas, um desejo profundo tomou conta do coração dele. Eu também quero andar sobre as águas. Depois do que ele fez, ele já foi pulando logo na água? Não, pelo contrário. Antes de qualquer coisa, ele foi primeiro buscar uma palavra de Jesus. Olha só o que está escrito no versículo 28. E é isso que nós precisamos entender. Antes do impossível acontecer na nossa vida, nós precisamos ter uma palavra de Deus que vai nos respaldar. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele pediu a Jesus e Jesus disse: pode vir. Se Jesus não tivesse dito isto, Pedro teria ficado no barco junto com os outros discípulos. Agora, por que nós podemos orar com ousadia pela salvação da nossa família? Porque Deus é fiel à sua palavra, e a sua palavra nos mostra que a salvação é para toda a família. Por que nós podemos orar e declarar o impossível de uma cura? Porque Deus é fiel à sua palavra, que diz que Jesus já levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Porque nós podemos orar pela prosperidade, porque essa é uma promessa de Deus para a nossa vida. Em terceiro lugar, para ver o impossível de Deus acontecendo na nossa vida, você não pode olhar para as circunstâncias. Eu não sei se você sabia disso, mas somente 2 pessoas em toda a Bíblia andaram sobre as águas: Jesus e Pedro. Então, até o momento, Pedro estava fazendo história junto com Jesus. Afinal de contas, além do Senhor, ninguém mais tinha feito isso. Só que teve uma hora em que as coisas começaram a sair fora do controle e Pedro
começou a afundar. Por que Pedro começou a afundar, sendo que Jesus já tinha liberado a palavra? Será que Jesus não tinha poder suficiente? Será que Jesus estava mentindo para Pedro? Nós acabamos de falar que se Deus libera uma palavra, Ele cumpre. Será que Jesus não estava cumprindo a palavra dele? Uma coisa muito importante que você precisa ter é a sua incredulidade pode roubar a palavra de Deus na sua vida. O diabo não pode impedir o agir de Deus na sua vida. As pessoas que estão ao seu redor não podem impedir o agir de Deus na sua vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida além de você mesmo. Você é o único que pode. Foi isso que estava acontecendo com Pedro. Ele tinha uma palavra de Jesus, mas porque ele duvidou, ele começou a afundar. E por que a incredulidade tomou conta do coração de Pedro? Porque Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, para os ventos fortes, para o tamanho das ondas. Por isso, se você quer mesmo ver o impossível de Deus na sua vida, pare de olhar para as circunstâncias e olhe para Jesus. E por fim, se você quer alcançar o impossível de Deus, tenha disposição de sair da sua zona de conforto. Como nós já sabemos, Pedro era um pescador experiente, anos e anos dentro de um barco, pegando peixes naquele mesmo mar. Então Pedro sabia muito bem o que estar dentro de um barco. Só que ele não sabia nada sobre estar fora de um barco. O barco era o lugar que Pedro conhecia e sabia controlar. Era o lugar onde ele se sentia seguro. Era o que nós chamamos de zona de conforto. E agora eu te pergunto, o que precisou acontecer com Pedro para que ele experimentasse o impossível de Deus? Ele teve que deixar o barco, ele teve que deixar a zona de conforto dele e colocar os pés na água. Muitas vezes é isso que vai acontecer com a gente. Nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto para ver o impossível de Deus. Muitas vezes, para poder avançar em Cristo, você vai ter que sair da sua zona de conforto, de ser apenas membro da igreja, para colocar os pés nas águas da liderança de uma célula. Muitas vezes, para ver o impossível na sua vida profissional, você vai ter que deixar a sua zona de conforto daquela profissão que sempre exerceu para entrar em uma nova área. Às vezes, vamos ter que deixar a zona de conforto do nosso país, do lugar que nós crescemos, vivemos e conhecemos todo mundo, para irmos para outras nações. Nós não servimos a um Deus que deseja apenas fazer grandes coisas na nossa vida. Nós servimos a um Deus que deseja fazer o impossível acontecer no nosso meio. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer como Pedro fez. Nós precisamos tampar os ouvidos para as pessoas erradas e ouvir a voz de Jesus. Nós precisamos buscar uma palavra de Deus. Nós precisamos vencer o medo. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e colocar os pés na água. Que Deus te abençoe grandiosamente e compartilhe essa mensagem para todas as pessoas, para que elas possam viver o impossível de Deus sobre as suas vidas. Amém. Graças a Deus.